O amor é essencialmente perecível e na hora que nasce, começa a morrer. Só os começos que são bons. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Marcela e hoje eu vou falar com vocês do livro O Primo Basílio, do Eça de Queiroz. O livro possui muitas informações, por isso eu vou dividir um vídeo em duas partes. Então, primeiro de tudo, vamos falar da ficha técnica desse livro. O gênero é um romance, tempo, o século XIX, espaço na cidade de Lisboa, em Portugal. O narrador é em terceira pessoa e é onisciente, então ele conhece até os pensamentos mais íntimos dos personagens. Então, vamos para as características. Esse livro foi publicado em 1878. 2 décadas depois de Madame Bovary. Mas o que esse livro tem ligação com um livro que foi publicado há 20 anos atrás? A temática. Porque a temática é basicamente de adultério, de traição. A obra, ela faz parte do realismo português, que é aquele movimento que vai se opor ao romantismo. Mas o que é romantismo, Marcela? Eu nem sei o que é. O romantismo é aquele movimento que é marcado pelo subjetivismo, sentimentalismo, aquilo de exaltação dos sentimentos, exaltação da melancolia. Aqui que os escritores vão ser, inclusive, muito depressivos. Eles vão principalmente estilizar pra caramba. Por exemplo, as mulheres vão ser colocadas num pedestal, elas serão puras, frágeis, perfeitas, de corpos magníficos. A realidade não vai ser retratada como ela é. Vai ser tudo mais idealizado, vai ter muita retomada para o passado, vai ter o escapismo. Daí o realismo ele vai surgir falando, não quero isso, não quero fugir da minha realidade. O objetivismo vai retratar a realidade como ela é, materialismo, ele vai se opor completamente ao romantismo. Inclusive vai ter várias brigas, né, entre os escritores românticos e os realistas. No realismo teremos também uma grande análise dos personagens, ou seja, vai analisar pra caramba os comportamentos humanos, vai ter várias críticas que vários escritores vão fazer, que vai criticar a hipocrisia humana, essas coisas, sabe? Esses escritores realistas, eles escreviam mesmo, sem se importar com a opinião alheia. Vamos lá agora falar do livro, O Primo Basílio. Gente, eu vou começar falando que é uma grande novela, tá? Parece que você tá assistindo uma novela das 9, das 7, sério, Logo nos primeiros capítulos do livro, é possível perceber bastante descritivismo, sem idealizações. Então vamos lá aos personagens. Luísa, loira, olhos grandes e castanhos, toda santa, um anjinho, frágil, delicada. É basicamente uma representação de uma burguesinha ociosa do século XIX. Ela é toda delicada, ela adora ler os romances dela, ela tem uma grande imaginação para o que é o amor. Ela é casada com o Jorge, que é um engenheiro de Minas muito sucedido, e ele vai personificar os valores conservadores da burguesia. Ambos ainda não possuem filhos. A Luísa, com 3 anos de casamento, ainda não engravidou. Todos os domingos, o casal ele costuma receber em sua casa para uma pequena reunião vários amigos mais próximos. Entre eles está o Sebastião Vasconcelos, que é o melhor amigo de Jorge, ele é todo fiel ao amigo. Julião, que é um médico que é primo de Jorge. O conselheiro Acaso, que ele era amigo do pai de Jorge. A Dona Felicidade, que é uma solteirona de 50 anos, que era amiga da mãe de Luísa, e ela é apaixonada pelo conselheiro Acaso. Toda vez que o narrador fala dos pensamentos da Dona Felicidade, sempre tem a ver com o conselheiro Acaso. Toda vez, quase. A gente tem o Ernesto, que é o Ernestinho, que é o primo de Jorge. Escreve, basicamente, tipo que textos para um teatro. Nesse domingo, ele chega, inclusive, falando que ele tá muito chateado porque não gostaram do final do livro dele. A mulher que traía o marido e o marido jogava ela de um penhasco. Daí o teatro não tinha gostado e que ele ia ter que mudar o final.
Daí a gente tem um grande foco no que o Jorge fala. Não, como assim? O marido vai ter que perdoar essa mulher? Eu, hein? Se fosse com um de vocês, eu que ia dar, tipo, a arma pra vocês matarem a mulher. Se fosse com ele mataria a mulher que o traiu. Outra personagem importante é a Leopoldina, que era uma amiga de infância da Luísa, só que o Jorge, ele odeia ela. Na verdade, a sociedade inteira julgava essa Leopoldina. Por quê? Porque essa Leopoldina, ela fumava, ela ficava com todos os homens, ela tinha até o apelido, que era pão e queijo. Aquilo todo mundo come. Agora vamos para a principal antagonista da história, que é a Juliana, que é criada da casa de Jorge e Luísa. A Luísa odeia ela com todas as forças e ela fica falando pro Jorge, não, demite ela. A Juliana, inclusive, é uma das principais antagonistas de todas as obras do Eça de Queiroz. Uma mulher que não é muito bonita, que desde criança sempre sofreu muito, nunca teve muito dinheiro, sempre foi pobre, sempre quer ter uma vida boa, só que ela nunca consegue, porque o destino nunca é bom com ela. E ela trabalhou por 1 ano cuidando da tia de Jorge, esperando que quando essa velha morresse, ela ia ter alguma coisa pra ela no testamento. Só que vocês acham que a tia de Jorge colocou a Juliana no testamento? Claro que não. A única coisa que a tia de Jorge deu pra Juliana foi bastante indicação dos serviços dela. Ela mora num sótão junto com a Joana, que é a cozinheira do casal. E, é uma situação muito precária. Ela às vezes fica doente, a Luísa reclama que, volta cedo pelo menos, sabe? Depois dessa reunião de domingo, né, o Jorge, ele tem que viajar. E daí a Luísa já tá, nossa, eu vou ficar tão sozinha, eu vou ficar tão só, assim, ai meu Deus. Até que ela vê nos jornais que uma pessoa está em Lisboa, Basílio, que foi um primo dela, que ela quase se casou quando ela era mais nova. E eles eram, tipo, apaixonados, eles tinham um caso, só que ele faliu e ele teve que ir pro Brasil. Então acabou que o casamento dos dois foi cancelado. Mas vocês já entenderam onde que essa história vai chegar, né? A Luísa tá tão sozinha que ela tá preparada, tá se arrumando, porque ela quer ir pra casa da amiga dela, Leopoldina, até que alguém toca a campainha. Pam, pam, pam! Quem tocou a campainha? A Juliana, já fofoqueira, vai lá abrir a porta, é um homem. Por que um homem vem visitar a Luísa quando o marido dela não tá aqui? Quem será? Era o primo Basílio. Quando a Luísa vê ele, ela vê aquele homem com bigode, todo charmoso. Daí, eles começam a conversar e ele começa a visitar a casa dela, tipo, quase todos os dias. Todos os amigos do Jorge, eles começam a dar uma desconfiada, porque toda a vizinhança fica comentando. Tipo assim, nossa, o marido dessa menina viaja e tem um homem que fica horas e horas na casa dela. A Luísa, ela tá meio interessada, só que ela ainda não faz nada. Já o Basílio, ele fica claramente, tipo assim, dando em cima, flertando com a Luísa. Nossa, você tá bonita, prima. Nossa, você cresceu, você tá mais madura. Ele fica dando essas indiretas pra ela, só que a Luísa finge que não é nada. Esse Basílio, ele resolve se declarar pra Luísa na casa dela. Ele fala, não, eu sempre te amei, eu nunca olhei para outra garota sem ser você. Você é o amor da minha vida. Daí ele beija as pálpebras dela, beija a face dela, beija os lábios. E a Luísa fala, não, calma, calma. E daí ela expulsa ele de casa, até que um dia ela acaba cedendo às investidas do primo dela. O Basílio até aluga um lugar, que é um quartinho assim, que é o paraíso, que é onde eles vão ter, né, sabe, as relações deles. Ela, tipo assim, a Luísa vai pra lá todo dia, fica horas lá. Daí 5 semanas depois, fazendo isso, a Luísa começa a sentir que o Basílio tá muito frio, que ele tá diferente. Ok. Eu acho que o principal foco desse livro não é em si a traição, mas é as consequências desse ato que a Luísa fez. Por quê? Não vai acontecer nada com ele. Para o homem, era normal isso, tipo, ficar com várias mulheres. Para ele não vai acontecer nada. Só que para Luísa, se alguém descobrisse isso,
a vida dela ia acabar. Até que a Juliana, ela vai descobrir todas essas traições e aí ela vai começar a fazer várias ameaças pra Luísa. E se você quer saber o que vai acontecer depois, se a Juliana vai contar pro Jorge, se a Luísa vai conseguir manter esse segredo, porque ela fica acabada, né? Vamos falar a verdade, você trai o seu marido, como que você vai ter que conviver com ele anos e anos sabendo dessa informação? Domingo que vem eu vou lançar a segunda parte desse vídeo, então não percam. Nessa primeira parte do vídeo, eu expliquei basicamente a metade do livro aqui, do Primo Basílio, que vocês podem ver, galera, é um novelão mesmo. É isso então, gente, até semana que vem. Curtam e se inscrevam.